Hollywood, o nome que todo mundo conhece como a capital mundial do cinema. Você sabia que, no começo, ninguém levava Hollywood a sério? O cinema nem começou lá, e o pessoal do leste dos Estados Unidos olhava para a Califórnia com desprezo. Só que o tempo mudou, e hoje Hollywood, mesmo com tantas polêmicas, é o centro do entretenimento cinematográfico. Você está no canal PubJohn. Aqui falamos sobre o show business e a cultura pop no geral. Tudo isso enquanto degustamos um belo Glendronach. Hoje vamos falar sobre Hollywood, como esse bairro de Los Angeles virou a capital do cinema. Enquanto eu encho o seu copo, curta e comente. Bom, para começar, o cinema não nasceu em Hollywood. Ele começou bem longe, no leste dos Estados Unidos. Em 1878, quando Edward Muybridge tirou uma série de fotos de um cavalo correndo, ele colocou essas fotos em sequência. Parecia que o cavalo estava em movimento, criando o que hoje chamamos de filme. Um tempo depois, Thomas Edison, sim, o cara que inventou a lâmpada, viu potencial nesse novo formato e começou a criar máquinas que filmavam e projetavam imagens em movimento. Uma curiosidade que pouca gente sabe: Thomas Edison, além de ser um inventor famoso, também era conhecido por proteger ferozmente suas criações. Ele tinha várias patentes relacionadas ao cinema e à projeção de filmes, e ele não hesitava em usar isso a seu favor. Esse controle rígido ficou conhecido como a Guerra das Patentes. Cineastas menores que não podiam pagar pelas licenças eram perseguidos legalmente por Edison e suas empresas. Muitos deles começaram a fugir para o outro lado do país, mais especificamente para o oeste, onde as regras eram mais flexíveis. E foi assim que a Califórnia, longe do alcance dos advogados de Edison, se tornou o novo paraíso dos cineastas. E adivinha onde eles acabaram se estabelecendo? O desprezo pela Califórnia. No início do século XX, muitos críticos e figuras influentes da indústria cinematográfica desprezavam a Califórnia como um local adequado para a produção de filmes. A costa leste detinha o status de centro cultural dos Estados Unidos, com estúdios, teatros e uma infraestrutura bem estabelecida, o que fazia com que a maioria dos profissionais fosse resistente a mudanças. A ideia de que a Califórnia, uma região ainda relativamente rural e distante dos grandes centros culturais, pudesse se tornar o novo polo do cinema, parecia improvável para muitos. Por volta de 1910, os primeiros cineastas começaram a chegar a Los Angeles, e pequenos estúdios começaram a surgir. Em 1913, o primeiro longa-metragem foi filmado em Hollywood, chamado The Squaw Man. A partir daí não havia mais volta, Hollywood mostrou que havia chegado para ficar. E você deve estar se perguntando como ficou a costa leste, Nova York e Nova Jersey. Embora o cinema tenha migrado para a costa oeste, a costa leste, especialmente Nova York, continuou a ser um centro importante para outras formas de entretenimento, como o teatro e a Broadway. Nova York permaneceu culturalmente relevante, mas perdeu o domínio que teve sobre a nascente indústria cinematográfica. Hollywood, grande e amedrontadora. Nos anos 1930, Hollywood se consolidou como o epicentro mundial da produção cinematográfica, dando início à famosa Era de Ouro. Durante esse período, grandes estúdios como MGM, Paramount, Warner Bros., RKO e 20th Century Fox controlavam todos os aspectos da produção de filmes. Esse sistema de estúdios operava como uma verdadeira máquina industrial, onde cada detalhe da carreira dos atores, diretores e roteiristas era gerido com precisão. Os estúdios eram responsáveis por definir os papéis que os atores assumiriam, o tipo de imagem pública que manteriam e até mesmo detalhes pessoais, como com quem deveriam se casar ou onde aparecer publicamente. Essa era foi marcada pela criação de contratos longos e rígidos, conhecidos como contratos de estúdios. Os atores e atrizes assinavam acordos exclusivos que os vinculavam a um único estúdio, sem liberdade para escolher seus projetos. Isso significava que os estúdios tinham controle absoluto sobre suas carreiras, incluindo as decisões sobre filmes, publicidade e comportamento público. Atores como Marilyn Monroe e Humphrey Bogart, que se tornaram ícones, eram essencialmente produtos desse sistema. Marilyn Monroe, por exemplo, foi transformada pela 20th Century Fox em um símbolo de sensualidade e glamour, enquanto Bogart, sob contrato da Warner Bros., foi moldado para interpretar papéis de heróis durões e cínicos.
Hollywood e a política. Em 1970, uma bomba foi jogada no Pentágono durante protestos contra a Guerra do Vietnã. O que isso tem a ver com o cinema? Bem, na época, muitos filmes como MASH e Apocalypse Now estavam influenciando a opinião pública contra a guerra. O cinema já não era só uma forma de entretenimento. Ele moldava a maneira como as pessoas pensavam e reagiam aos grandes temas sociais e políticos. O impacto cultural dos filmes transcendeu as telas, e a influência de Hollywood na formação da opinião pública continua até hoje. Atualmente, Hollywood ainda exerce muita influência tanto positiva quanto negativa, abordando questões como justiça social e direitos civis. No entanto, assim como na época da Era de Ouro, o glamour de Hollywood esconde uma realidade muitas vezes obscura por trás das câmeras. As pressões de manter uma imagem pública perfeita e o controle da vida pessoal das estrelas, embora menos explícito, ainda persiste. A diferença é que hoje, com as redes sociais, essa linha entre o público e o privado é mais fina, mas o lado oculto da vida das celebridades continua. Um lado negativo de Hollywood. Hollywood sempre teve sua parcela de influências negativas e polêmicas. A cultura do estrelato, a pressão extrema sobre a aparência e a busca incessante por sucesso e fama criaram um ambiente propenso a excessos e comportamentos destrutivos. Desde o abuso de substâncias até a exploração de atores e atrizes, Hollywood tem um histórico de escândalos que muitas vezes colocam a vida de seus artistas em risco. Algumas polêmicas recentes, como o movimento Me Too, revelaram a profundidade de abusos de poder e assédio que vinham sendo encobertos por décadas. Outra grande crítica à indústria é o impacto que Hollywood tem sobre padrões de beleza e estilo de vida. A pressão para se conformar a uma imagem idealizada afeta tanto as estrelas quanto o público, muitas vezes levando a problemas de saúde mental, distúrbios alimentares e a uma cultura tóxica de competição e comparação. O lado obscuro de Hollywood. Atualmente, uma figura de destaque da alta cúpula de Hollywood, o rapper e empresário Puff Daddy, também conhecido como Diddy, está no centro de um escândalo criminal que atraiu a atenção do mundo. Ele enfrenta acusações graves de crimes sexuais, tráfico de pessoas e conspiração de extorsão. Além disso, também foi acusado de envolvimento em abuso físico, estupro e exploração em festas privadas. Este caso é parte de uma série de polêmicas que frequentemente envolvem celebridades em Hollywood, onde figuras públicas enfrentam acusações que revelam o lado mais sombrio da indústria do entretenimento. Embora os detalhes completos ainda estejam sendo revelados, o caso de Puff Daddy lança luz sobre como figuras influentes do mundo da música e do cinema acabam envolvidas em investigações criminais e polêmicas. Isso também levanta questões sobre como a indústria gerencia esses escândalos e até que ponto o poder e a fama podem proteger as pessoas de consequências reais. Esses casos, somados a escândalos anteriores, reforçam a percepção de que Hollywood, embora seja vista como uma fábrica de sonhos, também possui um lado problemático, onde o abuso de poder, a corrupção e as transgressões morais continuam a fazer parte do cenário. Quem é Hollywood? Ficou claro que Hollywood é muito mais do que apenas a capital do entretenimento. Desde os seus primeiros dias, passando pela Era de Ouro até os tempos atuais, o poder que essa indústria exerce sobre a cultura, os valores e até as ideologias do público é imenso. Ao longo das décadas, ela moldou não só o que vemos nas telas, mas também como percebemos o mundo e até como vivemos nossas vidas. No entanto, ao lado do glamour e do sucesso, sempre houve um lado sombrio: escândalos, abusos de poder e a exploração dos padrões de beleza e comportamento que impactam gerações. Hollywood é um lugar de oportunidades, mas também de desafios e controvérsias. Personalidades brilhantes como Marilyn Monroe e Orson Welles marcaram suas épocas, mas sempre à sombra das pressões e problemas que o sistema de estúdios impõe. Até hoje, celebridades lidam com a fama de forma muito semelhante, muitas vezes escondendo suas realidades atrás de uma fachada. Por fim, como vimos nos casos recentes, a indústria cinematográfica continua influenciando o pensamento coletivo, seja pela arte ou pelas polêmicas. E isso faz parte do que torna Hollywood tão fascinante e complexa. Um verdadeiro símbolo do sucesso, mas também um reflexo de suas contradições.
Agora, me diga o que você acha. Até que ponto o poder e a influência de Hollywood impactam nossa vida cotidiana?